Olá, aqui é o Ademir Bassanese. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série CLP do básico ao avançado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar, vou falar então sobre temporizadores. E a primeira pergunta que vem, né? Mas aonde que eu uso contagem de tempo? Onde que eu preciso usar aí os temporizadores, né? Então eu diria que praticamente é quase impossível você fazer o programa de uma máquina, o programa de um sistema, sem usar alguma contagem de tempo, né? Então, seja, por exemplo, aqui para acionar um misturador, né, de forma temporizada, então eu vou misturar ali o material durante um tempo. Eu posso usar um temporizador para acionar uma válvula, para fazer uma dosagem ali de água, de algum produto. Eu posso usar um temporizador, por exemplo, para monitorar o tempo de avanço ou o tempo de recuo aqui de um atuador pneumático ou de um atuador hidráulico. Muitas vezes, por uma limitação de projeto, por uma limitação física ou por uma limitação financeira, né? Você não tem ali o sensor de fim de curso, um sensor magnético, né? de recuado, de avançado, então você tem que substituir esse sensor por um tempo. Ou muitas vezes, né, tem um motor elétrico lá na máquina que eu preciso fazer uma partida estrela-triângulo, e aí eu tenho que partir em estrela para diminuir a corrente de partida e esperar um tempo até o motor acelerar para depois passar para triângulo. Então, temporizadores existem N exemplos aí. Então, vamos lá. E existem três temporizadores padronizados aí, né? Então, o primeiro deles chama-se TON. E o que quer dizer TON? É Timer On Delay. Ou, traduzindo aqui para o nosso português, é o temporizador na energização. Temos também o TOFF. O que quer dizer TOFF? Timer Off Delay, ou temporizador na desenergização. E temos o TP, que é o Timer Pulse, ou temporizador de pulso. Então agora eu vou explicar detalhadamente cada um deles, cada um desses três temporizadores padronizados, e depois vou mostrar lá dentro do Codesys cada um deles funcionando também. Eu sempre gosto de mostrar, explicar um temporizador usando o gráfico, né? Então, primeiro eu vou explicar cada um dos elementos do temporizador e depois a gente vai entender o funcionamento dele através dos gráficos. Então, olha só, esse é um temporizador do tipo TON, né? Já tem o nomezinho dele aqui, ó, TON, e ele, quando você insere um temporizador, ele instancia, é o TON 0, depois o TON 1, o TON 2, você pode dar um nome que você quiser aqui também. E ele tem elementos de entrada e elementos de saída. Que elementos são esses? Então, o primeiro elemento é o elemento IN aqui. O que quer dizer isso, né? O IN é de input e ele habilita a contagem de tempo. Sempre que essa entrada aqui estiver ativa, a contagem de tempo vai ser iniciada. Eu tenho o Preset Time, que é o PT aqui, que é o tempo pré-definido, né? Então, aqui no exemplo, o tempo pré-definido é de 2 segundos, então ele tem essa forma aqui de expressar o tempo, né, dentro do Codesys, que é o T maiúsculo, que é de time, hashtag, e o valor numérico e a unidade, no caso aqui S é de segundos. Depois eu vou explicar mais detalhado sobre essa expressão aqui. Essa forma de expressão aqui é um valor constante, é sempre o mesmo, que se eu fizer essa escrita, sempre vai ser 2 segundos aqui, o tempo de preset desse temporizador. Eu tenho o ET, que é o Elapsed Time, ou seja, o tempo decorrido. Então, quando eu começar a contar o tempo, ele começar do 0, 1, 2, 3, eu vou ver esse valor aqui no ET. O ET eu posso jogar ele para uma variável, né? Para eu poder monitorar e usar essa variável no meu programa também. E eu tenho o Q, que é a variável de saída, é a saída do meu temporizador. Então, agora, pelos gráficos, a gente vai ver quando que o Q vai ser acionado. Claro que o nosso foco aqui é trabalhar com PLC, né, com programação de CLP, porém, eu trouxe uma informação a mais. Se você tiver com um circuito elétrico aí, né, e aparecer essa simbologia aqui, né, uma bobina com um xizinho aqui, ó, é porque é um temporizador TON.
tá? E a mesma coisa aqui, o contato com essa meia lua aqui, né, virada para dentro do contato aqui, é o contato do temporizador T-on. Vamos lá, então aqui eu tenho os gráficos, né, desse temporizador na energização. Então, olha só, quando a entrada é habilitada, quando ele vê a borda de subida aqui de 0 para 1, no mesmo instante eu vou começar a contar o tempo. Então, ele conta o tempo, vai acumulando o tempo. Quando o elapsed time, ou seja, o tempo decorrido, for igual ao preset time, ao tempo que eu quero, ele vai parar a contagem de tempo, ele vai ficar estável lá e vai ligar a minha saída, né? E aí eu vou usar essa saída para fazer alguma coisa. E a saída vai permanecer ligada enquanto a entrada permanecer ligada. Quando a entrada desligar, automaticamente a contagem de tempo zera, né? O elapsed time vai para zero. Como ele não é mais igual ao preset time, a saída também vai ir para zero. Tá? Uma outra situação, habilitei novamente a entrada, ele começa a contar o tempo novamente. Porém, antes de chegar no valor que eu quero de tempo, eu desligo a entrada. O que vai acontecer? O valor corrido de tempo, né, a contagem de tempo vai zerar e não acontece nada com a minha saída. Então, esse aqui é o fundamento, é o funcionamento, né, básico então, do T-on. Por que on, né? Por que on delay na energização? Porque eu começo a contar o tempo quando a entrada é energizada. Quando eu ligo a entrada do temporizador, eu começo a contar o tempo. Por isso que ele é T-on. E a maioria das aplicações na indústria, nas máquinas, é T-on. 80% das aplicações que vocês vão usar é esse temporizador, é o T-on. E uma outra, se você você também vai encontrar na literatura, né, além de on delay ou na energização, você também vai encontrar referência para esse temporizador com o nome de temporizador de atraso, né? Então, isso também é uma nomenclatura para esse tipo de temporizador. Por quê? Porque quando ele liga a saída, ele tem um atraso para acionar a saída. Tá? Então, depois eu vou mostrar no Codesys como é que ele funciona direitinho lá. Vamos ver esses sinais todos aqui. O próximo temporizador é o Timer Off Delay, o TOFF, né? Ou temporizador na desenergização. Então, aqui é o nome dele, o TOFF. E ele tem os mesmos elementos que o T-on, né? A entrada, o preset time, o Q e o elapsed time. Então, ele tem os mesmos entradas, os mesmos elementos, né? Então, a entrada, ela habilita a contagem de tempo, porém, quando desliga a entrada, né? E não quando liga, e sim quando desliga, por isso que é na desenergização, né? O preset time é o tempo pré-definido, o elapsed time é o tempo decorrido e o Q é a saída. Então, agora a gente vai ver sim, antes de ver os gráficos, né? Então, a mesma coisa, se você tiver trabalhando aí com lógica de relé, né? Tiver um diagrama elétrico, né? Então, o temporizador T-off ele é caracterizado por essa tarjinha preta aqui. Então, o T-on era o X e aqui ele fica todo pretinho e a meia-lua é para fora aqui do contato. Então, esse aqui é um temporizador T-off eletromecânico. Muito bem, então como é que fica o gráfico aqui do T-off, né? Então o T-off, olha só, quando eu ligo a entrada, né, habilito a entrada, automaticamente a saída também aciona. E enquanto eu tiver com a entrada acionada, a saída vai permanecer acionada. Então isso pode ficar eternamente. Quando eu desligar a entrada, aí sim o temporizador vai começar a contar o tempo. E quando o elapsed time, né, o tempo decorrido, for igual ao preset time, o tempo que eu quero, aí sim ele vai desligar a saída. Né? Desligar a saída e zerar essa contagem de tempo. Então, por que off? Né? Porque quando eu desligo a entrada, ele começa a contar o tempo. Tá? Aonde que eu utilizo isso? Né? Antigamente, né, nos mictórios, né, para quem é menino, é rapaz aí, sabe, né, que nos mictórios antigos era assim, né, quando você se posicionava aqui, né, o sensor detectava que você estava naquela posição, então o sensor era acionado e automaticamente ligava a saída para começar a abrir a água aqui, né, e aí enquanto você ficava ali, a água ficava acionada. Quando você saía da frente do mictório, ele mantinha a saída mais por um tempo e desligava a saída.
Eu digo nos mictórios antigos porque atualmente essa função ela foi modificada. Não quer dizer que o temporizador foi modificado, mas internamente eles modificaram esse funcionamento. Na verdade, quando ele liga, a saída não fica acionada, e aí quando você sai, que aí ele liga a saída e conta o tempo. Então, essa é um TOF aí modificado, digamos assim, que é usado aí nos mictórios, e seria interessante, de repente, até uma atividade, né, criar um temporizador especial aí, usados nos mictórios, né? Então, isso é uma ideia legal de projetinho aí. E o TP, que é o Timer Pulse, né, ou temporizador de pulso, vejo que ele também tem os mesmos elementos dos outros três, né, o input, o preset time, a saída e o tempo decorrido e o preset. Né? Então, eu vejo que ele tem todos os mesmos elementos, porém, a função é diferente. Então, vamos ver como é que é essa função aqui. Notem, olha só, quando eu ligo a entrada, né, quando eu habilito a entrada, ele já habilita a saída e a saída fica acionada pelo tempo de preset. Então, ele conta o tempo, quando chega no valor que eu quero, ele vai desligar a saída. E notem, independente do estado da entrada, a entrada pode, durante essa contagem de tempo dentro do pulso, né, durante a contagem de tempo deste pulso, a entrada pode ser desligada, que vai ficar o tempo de pulso, ou a entrada pode inclusive ficar ligada. Ó. Eu fiquei ligado o tempo todo e não vai importar. Quando ele vê a mudança de estado da entrada, ele aciona a saída e fica com ela acionada pelo tempo que eu pré-defini. Então, esse tipo de temporizador ele é utilizado naquelas funções ali, por exemplo, de dosagem, né? De dosagem. Então, eu aciono a entrada e ele fica com a saída acionada por um tempo, fazendo esse tempo de dosagem aí, e aí, para que eu tenha o tempo certo, eu tenho que modificar o preset time aqui, usar tempos de preset diferentes. Então, esses foram os 3 temporizadores, agora vamos ver eles funcionando lá no Codesys na prática. Maravilha, então aqui eu estou dentro do Codesys e agora eu estou com um programa, uma aplicação vazia aqui, tá? Eu dei o nome aqui de Prog Temporizadores, então eu vou inserir aqui um temporizador, esses temporizadores eles estão aqui dentro do meu toolbox na parte de Function Blocks, tá? Então aqui tem o TON, o TOFF, né? Então vamos colocar um TON aqui, muito bem. Ele vai dar o nome de T10, eu vou manter T10, é que ele já diz que o tipo do temporizador é T1 e o nome vai ser T1_0. Então, ok. Né? Ele já declarou aqui o meu temporizador. Eu vou colocar aqui um botão 1 para ligar a minha entrada. Ele vai declarar agora como booleano. O meu preset time, então, eu vou colocar aqui T maiúsculo de time, hashtag 5S. Eu vou escolher 5 segundos de tempo de preset e o elapsed time eu não quero usar assim. Vamos botar aqui tempo decorrido. Tá? Então, tipo time aqui, ok. Então, ele vai criar uma variável chamada tempo recorrido do tipo time. Tá? Então, as variáveis foram criadas ali. E para eu poder verificar a minha saída, então a saída aqui eu vou acionar uma lâmpada, poderia acionar um flag aqui ou uma saída digital. Eu vou escolher uma lâmpada aqui, lâmpada 1. Então, vai declarar a minha lâmpada. E olha só que legal. Vou colocar o network aqui embaixo. Olha só, tá vendo esse Qzinho aqui, ó? É a saída do temporizador. Então, com a saída eu posso fazer um flag, usar o flag na minha lógica, usar uma saída e usar a saída, né? Ou eu posso usar esse mesmo flag aqui, esse mesmo endereço. Então, como é que eu posso fazer isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui nos 3 pontinhos e escolho o meu temporizador, abro ele aqui e escolho a saída Q. Então, eu estou associando o T10.Q ao meu contato. Então, eu não preciso necessariamente fazer um flag auxiliar ou fazer uma saída aqui. Eu posso usar esse contato aqui, seja aberto ou fechado. Tá? De qualquer maneira, só para mostrar que funciona, eu vou fazer uma outra lâmpada aqui, uma lâmpada 2, tá? Para
mostrar para vocês. Então, quando eu ligar o botão 1, vai contar 5 segundos, depois de 5 segundos vai ligar a saída e vai ligar a lâmpada 1 e vai ligar a lâmpada 2 também. Eu já criei aqui uma visualização, que é uma espécie de IHM aqui, dentro do Codesys. Então, eu vou clicar, acionar um botão aqui, um botão, e já vou ligar esse botão, associar esse botão, né, a minha variável botão 1, a minha variável booleana. Então, eu estou fazendo esse link deste botão aqui, que é uma chave, na verdade, com a minha variável booleana lá no programa. E agora uma lâmpada. Então, essa aqui vai ser a minha lâmpada 1. Então, eu vou fazer esse mesmo link aqui com o bit lâmpada 1. Essa lâmpada ela é amarela, a cor é amarela. E na minha outra lâmpada eu vou colocar uma lâmpada verde aqui. E também vou ligar ela na minha lâmpada 2. Vai ser a minha lâmpada 2, essa lâmpada 2 vai ser a lâmpada verde. Então vamos lá. Eu vou compilar aqui. E vou fazer o login. Vou transferir aqui para o meu CLP virtual. Então vamos lá, vamos ver o nosso temporizador T-on funcionando. Então eu ligo a entrada dele aqui através do switch, do botão, da chave, né? Então ele conta o tempo, quando chega no valor que eu quero, ele faz a saída. Veja que ele para a contagem do tempo, né? Ele faz o flag aqui, a lâmpada, e também aciona a saidinha Q, né? Então eu posso usar direto o contato dela. Quando eu desaciono a entrada, zera o tempo e a saída também é desacionada. Se por acaso eu acionar e desligar antes do tempo, ele zera o tempo de contagem e não acontece nada com as lâmpadas. Então aqui mais uma vez um T-on, 3, 4, 5, fez a saída. Muito bem, agora eu vou mostrar o T-off, fazer um logout aqui, vou modificar o temporizador. E vamos lá, gente, se você está gostando desse vídeo aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Se esse assunto for importante para você, com certeza ele vai ser importante para outra pessoa, para outro estudante aí, para outro profissional. Então, compartilhe esse vídeo aí, faça a sua parte também aí, digamos assim, né? Para você disseminar a informação aí, isso é importante. Então agora eu coloquei um T-off aqui, eu também vou colocar aqui t-hashtag 5s, ou seja, desculpa, ficou 52 aqui, não é o que eu quero, 5s, então ele ficou com 5 segundos o meu tempo aqui. Maravilha, acho que é isso. Então agora é o T-off. Então, lembrando, o T-off, quando eu ligar a entrada, ele já vai ligar a saída, quando eu desligar a entrada, ele conta o tempo e desliga a saída. Então, é isso que vai acontecer. Ó. Liguei a entrada, ele já ligou a saída. Né? Olha só, por que ele não ligou esse de baixo? Porque esse aqui é do T-on 0 e não do T-off 0, por isso que ele não fez nada aqui. Tá? Mas não tem problema. Enquanto a entrada está acionada, a saída também está acionada. Quando eu desligar a entrada, ele vai contar o tempo. Veja, está contando o tempo. Quando chega no valor, ele desliga a saída. Maravilha. Logo que eu faço a entrada, ele já faz a saída, né? E o Q também. Quando eu tiro a entrada, é aí que ele conta o tempo e desliga a saída. Maravilha. Esse aqui foi o T-off, então. Vou dar um logout. Agora eu vou modificar. Agora, vejam que o T-on, ele não, o TP, na verdade, o TP ele não aparece aqui, ó, tá? Nos meus function blocks. Não quer dizer que ele não exista, tá? Então, eu vou simplesmente mudar o tipo aqui do temporizador. Então, vou botar um TP maiúsculo aqui, tá? E aqui em cima eu também vou modificar o nome. TP0. Aí sim ele vai instanciar o TP0 do tipo TP, ok.
né? Só vou confirmar aqui em cima na declaração de variáveis. Então, é tipo TP, ó, tá legal, aqui ele já fez isso. Tá? Então, eu mudei o tipo do temporizador. E aqui eu também vou mudar a saidinha para o meu TP, temporizador de pulso. Lembrando que, caso você insira o seu temporizador e ele fique vermelhinho aqui, ou quando eu for compilar, né, dê algum erro e tal, pode ser que o temporizador, que a livraria aqui, né, na verdade não é livraria, que a biblioteca, né, a biblioteca do temporizador não esteja habilitada. Então, os temporizadores, eles estão nessa biblioteca standard aqui. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, timer, ó, toff, t1 e tp, estão na biblioteca standard. Caso essa biblioteca não esteja, eu vou deletar ela daqui, ó. Vou tirar ela daqui. Aí eu tenho que vir em Add Library, né? Application, Common, e aí Standard. E aí dá um OK aqui. Então, se caso o seu temporizador não esteja, ele não está conseguindo, ele dê esse erro aqui, né? Olha só. Deixa eu fechar aqui, ó. Que erro que ele pode dar, tá? Já estou antecipando aqui algumas situações, ó. Então, o TP, ó, ele está aí, identificador não definido, ó. É um componente não definido, ele não está, ó, você coloca aqui, identifier TOF not defined. Se isso estiver acontecendo, então você tem que vir aqui no Library Manager, está aqui embaixo de Application, e adicionar a livraria, adicionar a biblioteca, perdão, Application Common, é uma biblioteca padrão. Tá? Isso normalmente acontece quando eu escolho o meu projeto novo, eu escolho um projeto empty, lá, um projeto vazio, aí ele pode acontecer isso. Porque a biblioteca standard não é carregada quando eu carrego um projeto, inicializo um projeto vazio. Quando eu inicializo um projeto standard, a biblioteca standard é carregada também. Então, maravilha, olha só, o temporizador TP, né? Lembro, quando eu acionar a entrada, ele já vai acionar a saída e ficar com ela acionado pelo tempo que eu pré-defini. Independente se eu ficar com a entrada em 1 ou se eu só der um pulso na entrada. Então, só vou dar um pulso aqui, ó. Dei um pulsinho, veja, ele ficou com a saída acionada pelos 5 segundos que eu quero. Se eu ficar com a entrada acionada, ele também vai ficar com a saída nesse tempo que eu defini. Ó. Desligo a saída e ele permanece e desliga, né, mesmo que eu mantenha a entrada acionada. Então, esse aqui é o temporizador de pulso. Bom, esse aqui foi a parte básica aqui dos temporizadores, os 3 temporizadores, e agora eu tenho mais informações aqui para passar para vocês. Olha só, vou falar agora sobre base de tempo, né? Base de tempo. Qual é a base de tempo que esses temporizadores permitem a gente trabalhar, né? Então, vejam que aqui, ó, eu tenho essa instrução, né? O T hashtag, o valor se eu botar o S é em segundos. Mas será que é só segundos que eu posso trabalhar? Não, não é só segundos. Então, olhando o manual, né, do Codesys lá, eu tenho o quê? O tipo de dado que é responsável pelo tempo, que é o time, ele é um dado de 32 bits e a resolução é em milissegundos. Então, eu posso trabalhar desde zero, né, o valor zero aqui, até um limite superior, um limite total, né, de 49 dias, 17 horas, 2 minutos, 47 segundos e 295 milissegundos. Né? Então, a unidade aqui é em milissegundos. Então, eu vou usar essa forma aqui de estruturar esse meu tempo. Ele pode contar desde dias a minutos a segundos, né? E ele pode contar juntando isso aqui, né? Eu posso digitar isso aqui ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quero, vou dar um exemplo aqui, né? Se eu quero aqui que seja, sei lá, 2,5 segundos, eu posso, 2,5 segundos. Tá? Ele vai valer. Ou pode ser 2 segundos e 500 milissegundos. Eu boto ms aqui. Ele também vai permitir. Ó, são 2 segundos e meio. Então, essas duas formas, né, valem aqui para o meu temporizador. O que mais? Bom, esse formato aqui, né, ele é um formato, um valor de preset constante, um valor de preset fixo. Ok, Daniel, mas e digamos que eu queira trabalhar com um valor de tempo diferente, né? Hora um tempo e hora outro. Ok, maravilha. Então, em vez de usar
um valor fixo aqui, eu vou usar um valor variável. Então, esse aqui vai ser o meu preset time variável. PT variável aqui, ó, tá? Então, vejam bem, é uma variável, né? É do tipo time, ok? Então, eu dou um ok aqui, ele criou a variável tipo time aqui, PT variável, e aí eu vou acionar a variável, vou mudar o valor dela, de que forma, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo botão aqui, um botão a mais, para ele, ora, se o botão está desacionado, fica um tempo, se o botão está acionado, fica outro tempo. Então, eu vou fazer isso. Né? Então, olha só, vou criar aqui um botão 2, né? Booleano, e agora, como é que eu vou fazer para modificar o valor do meu PT variável, lá do meu preset time variável? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa instrução agora aqui, ó. Eu vou usar a instrução de move, né? Ele vai mover aqui. Ele vai mover o quê? O valor t hashtag, sei lá, 2s, né? Para a variável pt variável aqui, no preset time variável. Tá? Então, se o botão estiver em 1, ele vai jogar 2 segundos para o preset do temporizador. Porém, se o botão estiver desligado, né? O botão 2 estiver desacionado, eu vou jogar para a variável de preset, qual valor, deixa eu botar para o lado desse cara, então eu vou jogar, sei lá, 4 segundos, t hashtag 4s. Então eu vou jogar aqui para o meu pt variável. Deixa eu só ver uma coisa, ficou vermelhinho. Não, ficou. Agora eu salvei, ele não ficou vermelho se tivesse algum erro, né? Então não ficou, maravilha. Vou dar um build aqui, compilar e vou transferir. Vou transferir aqui. Então, opa, maravilha. Veja. Ah, desculpem, faltou o outro botão, né? Então, logout aqui, faltou colocar um outro botão aqui no meu HM aqui. Então, esse meu outro botão aqui vai ser o botão, deixa eu botar ele para o lado aqui. Eu vou escolher o tempo. Eu poderia ter uma série de botões, o meu botão 2 aqui, eu poderia ter uma série de botões e fazer um arranjo binário ali para ter vários, tipo, com um botão eu tenho 2 tempos, né, que nem eu estou fazendo agora. Eu poderia ter 2 botões e ter 4 presets de tempos diferentes, né, se eu quisesse. É só fazer uma codificação, uma combinação binária aí, eu poderia fazer isso. Então, só relembrando aqui. Então, eu coloquei uma variável no lugar aqui do tempo de preset, né? Eu criei essa variável pt variável e eu estou jogando o valor 4 segundos se o botão 2, que é esse botão aqui, não estiver acionado, e se ele estiver acionado, essa variável vai valer 2. Então, ela vai ter dois tempos diferentes, conforme essa condição do da minha chave, aí, desse meu botão. Então, isso na prática, né, pode acontecer de você ter 2 tempos diferentes lá na tua máquina, né, conforme uma receita, conforme uma condição. Então, vejam que quando o botão está desacionado, né, ó, o valor de preset vale 4. Ó. Então, está jogando 4 para a variável e eu tenho variável valendo 4 lá. Então, se eu acionar o botão aqui de entrada, vai ficar 4 segundos. Ó. 4, desligou. Agora, se eu acionar o botão 2, opa, ele modificou o valor lá, passou para 2 segundos. Então, ó, 1, 2, desligou. Então, dessa forma, eu consegui modificar, né, o valor de preset do meu temporizador. Tá? Então, maravilha. Outra coisa que eu não falei, por exemplo, o PT variável aqui, aliás, o elapsed time, né, no primeiro temporizador T1 eu botei uma variável, agora eu não botei nada, então eu só estou monitorando o tempo, mas eu poderia, então o elapsed time é o tempo decorrido, então eu poderia estar
fazendo uma contagem, né? Pegar o preset menos o PT menos o ET aqui, eu teria o valor que falta para terminar o tempo, né? Então, poderia colocar numa IHM enfim, num cronômetro ali regressivo, né? Quanto tempo falta para terminar ali a batelada, poderia ser algo assim. E uma aplicação aqui bem legal, né, de se fazer com os temporizadores, né, é o nosso famoso pisca-pisca, né? Qual máquina que não tem pisca-pisca ali, né, para indicar alguma situação, máquina em ciclo ou alguma situação importante. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz um pisca-pisca aqui bem rapidinho, né, bem barbado. Então, olha só, aqui eu já tinha um T1 0, eu vou colocar um T1, né? Então, um pisca-pisca de 1 Hz, né? Eu vou usar, então, 500 milissegundos, né? Então, T, hashtag 500 milissegundos, né? Opa, peraí que eu fiz errado aqui. T, hashtag 500 ms. Então, 500 milissegundos, esse tempo aqui eu não preciso. E agora, na saída do T1 eu coloco um T-off. Então, a saída do T1 é a entrada do T-off, né? Aqui pode ser o meu T-off 0. Eu já tenho um declarado. E também eu vou escolher o T, hashtag 500 ms, né? O Elapsed Set Time eu não vou usar. E a minha saída, eu posso fazer uma saída aqui, um flag especial. Posso usar o toff.q, mas não faz muito sentido com o nome, né? Então, eu vou criar um flag chamado de 1 Hz aqui. Então, vou até dar o nome de flag aqui. Flag de 1 Hz. Tá? Então, vai criar booleano. E esse flag de 1 Hz eu vou usar na minha lógica, onde eu quiser, para piscar uma lâmpada, para... eu posso usar em várias situações. Então, agora aqui, claro, né, o meu flag de 1 Hz, eu vou usar ele para fazer a minha saída aqui de uma das minhas lâmpadas. Vou escolher a lâmpada amarela aqui, a lâmpada 1. Né? Então, vamos salvar aqui. Vou compilar e vou transferir, então. Ah, faltou um detalhe aqui. Faltou um detalhe que é o quê? A saída Q aqui tem que desligar a entrada. Faltou esse detalhezinho aqui. Esse aqui é uma manhãzinha aqui. O toff.q tem que desligar a entrada. Isso, que já vai funcionar o meu pisca-pisca aqui. Quando eu habilitar o botão, ele vai fazer a entrada, vai começar a contar o tempo, passou um tempo ele vai ligar a saída. Quando ligar a saída, já vai acionar aqui, e aí quando vai abrir aqui, desliga a saída aqui. Quando desligou a saída aqui do T-on, ele começa a contar o tempo e desliga a saída, fazendo um pisca-pisca aí, né? Então é só interpretar o T1 e o T-off aqui que você vai identificar esse funcionamento. Então vou dar compilar novamente, vou transferir aqui. Então esse flag de 1 Hz você pode fazer ele sem ter o acionamento do botão, fazer ele direto, né? E ele vai sempre estar piscando. E quando você quiser, você usa ele. Vamos lá então, olha só. Quando eu habilitei, ele vai piscar aí com 1 Hz. Né? Quando eu desabilitei, ele desligou. Um outro jeito de trabalhar com ele é você habilitar direto 1 Hz, sempre ficar piscante, né? E aí, por exemplo, quando eu acionar o botão aqui, eu aciono a saída. Ó. Outro jeito de usar ele é dessa forma, né? Eu vou compilar aqui e transferir novamente. Dá um login. O flag de 1 Hz ele sempre está piscante, né? Porém, ele vai piscar a lâmpada quando eu habilitar aqui para piscar, né? Então, esse é um outro jeito interessante aqui. Eu posso usar o flag de 1 Hz, esse contato em vários pontos do programa com várias lâmpadas diferentes. E aí eu habilito a lâmpada a piscar aquela que eu quero no momento que eu quero. E o flag sempre fica fazendo ali. Tá? Então, maravilha aí, mais uma dica aí de como usar os temporizadores para fazer um pisca-pisca aí padrão. Valeu, gente, aquele abraço.